Boa tarde, meu nome é Amanda, eu sou estudante de nutrição no terceiro semestre da Unisociesc de Jaraguá do Sul. Então, a gente vai fazer hoje uma roda de conversa com 3 profissionais, a nutricionista Isabel Campos, a doutora Luana de Nazaré da Silva Santana e o doutor Vinícius Luiz Conte, que são os cirurgiões dentistas, para conversar um pouquinho sobre lábio leporino. Queríamos iniciar agradecendo a presença de vocês, a disponibilidade de estarem aqui para trocar informações com a gente. Boa tarde, meu nome é Jennifer Alves, eu também sou estudante de nutrição no terceiro semestre da Unisociesc de Jaraguá do Sul. Boa tarde, meu nome é Stephanie, também sou aluna de nutrição do terceiro semestre ali da Unisociesc. Meu nome é Heidi, é um pouquinho diferente, mas até o fim da roda de conversa todo mundo consegue falar, um pouquinho diferente. Eu sou aluna de odontologia do terceiro semestre da Faculdade Unisociesc de Jaraguá do Sul também. Boa tarde, meu nome é Aline, eu também curso odonto e também sou da Unisociesc de Jaraguá do Sul. Eu sou cirurgiã dentista, eu sou mestre com ênfase na formação de bancos genéticos e doutora em neurociências e biologia celular, além da especialização que eu tenho em farmacologia. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação, pelo menos a minha intenção aqui foi trazer para vocês alterações não só em relação ao conhecimento e ao desenvolvimento da face, mas permitir que vocês explorem os diferentes ambientes. Então, eu vou me apresentar, então. Eu sou Isabel, sou nutricionista, sou da turma de 2004 da Univale. Hoje eu trabalho com a nutrição com abordagem comportamental, além da funcional também, me formei na VP. E hoje eu estou migrando para a área da pediatria, estou fazendo uma pós em nutrição materno-infantil, já atendo crianças, já atendo os pais das crianças, os bebês, então estou focada bastante na programação metabólica da gestação, essa preparação antes de engravidar, para a gente reduzir qualquer possibilidade de deficiências nutricionais, né, que é bem importante, que às vezes a mulher já engravida e ela só vai saber lá na 10ª semana e já aconteceu toda a parte de desenvolvimento e ela nem sabe que ela está grávida, então é muito importante esse acompanhamento, fora aí o acompanhamento no período gestacional e depois com esse bebezinho aí no aleitamento materno, artificial e na introdução alimentar, que esses primeiros 1000 dias de vida da criança, 1000 dias, hoje já é considerado fundamental aí para as próximas gerações. Então, é isso, a minha experiência, só para me apresentar, eu sou cirurgião bucomaxilo, cirurgião dentista, especialista em cirurgia traumatologia bucomaxilofacial, pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, Faculdade de Medicina da USP, e eu fiz residência lá por 3 anos, morei no hospital, então a minha experiência que eu tenho com fissurados, né, que a gente fala, do hospital, que a gente tinha um ambulatório de sexta-feira, era só de fissurados, né, para planejar cirurgias ortognáticas, entre outras coisas, de enxertia, de palato, entre outras coisas também. Tá? Então, sempre a minha experiência que eu vou passar para vocês de hoje é essa. Tá? Tô formado há 5 anos já, graças a Deus. Vamos deixar agora os meninos se manifestarem um pouquinho, dentro do contexto que a gente já foi colocando. Bora, gente, a hora é agora. Então, né, como vocês já estavam comentando ali, o nosso primeiro ponto que a gente queria trazer é se a nutrição pode influenciar a formação do bebê com lábio leporino na gestação da mãe. Essa foi a primeira pergunta que a gente levantou. Então, o que eu busquei de artigos que relacionam, né, a fissura lábio-palatal é realmente algumas medicações, como a Luana falou, né, anticonvulsionantes, o consumo de bebida alcoólica, o tabagismo e a deficiência aí do ácido fólico seriam aí situações mais recorrentes à causa, né, dessa malformação. A minha vez agora a pergunta é um pouquinho, caso a doutora nutricionista também saiba responder, né, mas é mais levada para os cirurgiões dentistas. Quantas cirurgias são necessárias para a correção nos diferentes casos? Tanto apenas lábio leporino, quanto apenas palato aberto e ambos, quando são os ambos. Quantas cirurgias, quais são? Normalmente se faz a primeira cirurgia aos 3 meses,
né? Não é preconizado, mas normalmente, tá? Tem algumas exceções, que não vou entrar muito em mérito, mas normalmente aos 3 meses de idade faz a do lábio leporino, só o fechamento do lábio, tá? Depois eu sei que tem outra pergunta aí, mas vou tá? Então, assim, a parte de lábio leporino a gente fecha com 3 meses. A parte de palato, normalmente a gente fecha, né, aos 12 meses, mais ou menos, 13º mês, né, quando possível. Quando não é possível, o paciente vai ser acompanhado por um ortodontista, vai trocando a placa obturadora, que existe uma placa que a gente faz de obturação. Isso aqui é só para entender um pouquinho, tá? A fissura pré-forame, que é o lábio leporino, é isso aqui. Então a gente faz só o fechamento do lábio. Normalmente quem faz isso chama queiloplastia, essa cirurgia, tá? Normalmente quem faz isso é o cirurgião plástico, tá bom? Então é uma equipe multi mesmo, tem fono, tem nutri, tem tudo. É uma equipe multi que trabalha junto ali no hospital com esses pacientes. Esse paciente aqui, por exemplo, é uma fissura pré, né? Então a gente trata esses pacientes fechando a fissura pré-forame. Fecha aqui, quando tem espaço. Quando não tem espaço, não é possível, porque ele vai atrapalhar muito no desenvolvimento. Não respondendo a outra questão, a gente entra mais nela. Mas ele vai atrapalhar no desenvolvimento da maxila do paciente, né? Não todo paciente. Isso aqui é uma fissura que vocês estão vendo, é uma transforame, né? Que é um lábio leporino com fissura palatal ou palatina, né? Olha lá, vocês estão vendo? Dá esse aspecto, né? Bilateral, tá vendo? Dá esse aspecto. Praticamente o septo nasal vem para fora, é todo desorganizado, é um tecido muito desorganizado, que a doutora depois pode explicar um pouquinho melhor na parte do fechamento, né? E aqui é a do pós-forame, né? Essas pós-forames eu acredito que seja mais tranquilo de se tratar, tá? A parte chata, são necessárias, em média, umas 5 cirurgias, tá? A fechamento do lábio, a fechamento do palato de tecido mole, tá? Eu tô falando do fechamento do palato, só da boca, são os tecidos moles, tá? Dificilmente você vai conseguir unir ali o coto da transversal da maxila, é difícil. Então, normalmente esse paciente não foge depois, futuramente, de uma enxertia, e a enxertia se faz, né, do ilíaco, do ossinho aqui da bacia, tá? Onde é que fica o biquíni em cima, ou o cinto aqui, né? Dá para você sentir na bacia aqui, bem do ladinho direito. A pergunta é, o bebê ele pode ter falta de nutrientes e vitaminas devido à dificuldade na alimentação, na amamentação? Dependendo de como for essa amamentação, sim. Como toda criança que não está fazendo uma boa sucção, que não está com uma boa quantidade de leite materno, né? A mãe tendo essa percepção dessa livre demanda, né? Dessa prótese estar adequada para ele poder fazer a sucção, sim, pode acontecer. Até bebês, né, considerados normais, podem ter deficiência dependendo da alimentação da mãe e de como é feito essa rotina da criança. Então, sim, a criança pode, sim, independente se é fissurado ou não, sim. Por isso é tão importante o acompanhamento, né, tanto do pediatra, da nutricionista, para os bebês, principalmente para os fissurados, porque daí tem que ver se essa prótese está adequada, como que está essa sucção, como que está esse cocô, tá com suplementação, porque daí a gente vai ter a suplementação talvez de ferro, a suplementação de vitamina D. Então, a gente tem alguns cuidados, sim, que são bem importantes nesse período. Mas, sim, ele pode ter uma deficiência, sim, tanto de macronutrientes quanto de micronutrientes. Já abrange também mais uma questão nossa, que seria se o bebê com lábio leporino, ele precisa de alguma alimentação especial. Então, a suplementação de macronutrientes a gente faz, hoje eu faço com TCM, então eu não uso fórmulas prontas, porque geralmente elas são artificiais, elas têm açúcar. Então, hoje o que eu uso, na maioria dos casos, os meus bebês, né, e o que eu busquei na literatura é o TCM, óleo de milho ou óleo de coco, né? Então é o TCM mesmo, não é o óleo de coco, aquele que a gente compra, mas sim o TCM a gente coloca daí, se tiver já na fórmula, usa em fórmula. Se não, leite materno até os 6 meses de idade geralmente supre as necessidades do bebê, se ele estiver conseguindo sugar. Senão a gente vai ter que fazer o quê? Fazer a retirada do leite, talvez oferecer em seringa, ou em colher, ou em copo, porque a prioridade até os 6 meses de idade é o leite materno. Um dos grandes problemas nesse tipo de alteração, como é uma alteração que
acontece durante o período pré-natal, um dos grandes embates é o controle pré-natal. O interesse da família, da mãe, da mulher, do casal de se policiar, de observar e de identificar aquela gravidez no estágio mais inicial possível. Isso é muito importante, porque querendo ou não, em torno da 4ª, 5ª semana do desenvolvimento, que você vai ter a fusão dos arcos branquiais para que você tenha a formação, a estruturação da face. Eu acho que complementando, só um pouquinho, Amanda, acho que complementando, né, essa gravidez não planejada, e nessas semanas iniciais, com o uso aí do tabaco, do álcool, a gente vai ter a carência nutricional também. Sim, que hoje a população ela é carente aí de micronutrientes, né, a alimentação é pobre em vitaminas, minerais e compostos aí bioativos, assim como os ômegas, né, como as gorduras essenciais também, que hoje a população é carente, né, principalmente a gente longe do mar, que é essencial à vida, muitas gestantes, eu recebo ainda muitas gestantes que não têm aí a suplementação ou alimentação adequada para esse período. Uma coisa assim que me dói é ver uma gestante falar em dieta. Ela não está ali para fazer dieta. Infelizmente, o corpo dela já deixou de ser somente dela. Ela está compartilhando ela mesma com aquele ser que está vindo. Então, nesse sentido de compartilhar, ela não pode privar a criança. Porque, querendo ou não, quando a gente faz uma dieta, a gente acaba se privando. E quando você se priva, você priva o indivíduo dentro de você. Existem elementos na nossa nutrição que a gente consegue formular, né? Alguns elementos a gente consegue sintetizar e outros elementos a gente só consegue adquirir. Exatamente. Então, existem aqueles, por exemplo, os aminoácidos do tipo essenciais que a gente adquire do ambiente e se a gente realiza essas privações, você está privando o desenvolvimento daquela criança. Porque daí existe também o outro lado. Eu tô grávida, agora eu vou comer, porque eu tenho permissão para engordar. Né? Agora eu vou comer chocolate, eu tomar refrigerante, comer fast food. E se eu vejo algumas, é que eu tô grávida, eu vou engordar, já deixa eu engordar que depois eu emagreço e pronto. E isso é comum, né? Então acaba não comendo nutrientes, mais gordura trans, que também tem né, consequências aí na gestação, risco de diabetes pré-eclâmpsia, parto prematuro, excesso de cafeína. Então, acho que existem os dois lados quando a gente fala na gestante, porque ela às vezes não está programada, ela não está preparada para gestar. Quais os exames são solicitados antes dos procedimentos cirúrgicos? Bora, Vinícius, fala. Tá bom, internet? Então assim, não, é tranquilo, não tem muito segredo, tá? Não, mas os exames que a gente pede normalmente é o exame pré-anestésico. Normalmente não é nem a gente que pede, normalmente a gente pede uma avaliação pré-anestésica do anestesista para avaliar. Que é a queloplastia, tá? Inicial, ó. Então, o que a gente faz primeiro? Junto com o cirurgião plástico, a gente pode fazer essa primeira cirurgia, né, de fazer o retalho. E aqui é a parte que ele vai corrigir já, né, a parte do nariz e a parte do vermelhidão, né, do lábio. Então, ele começa a reverter esse vermelhidão aí, mas isso aqui já é a parte do cirurgião plástico que faz. Tá? Isso foge um pouco da alçada do buco. E assim, só para esclarecer, né, todos aqui, os alunos, eles não têm essa experiência em relação à cirurgia, mas o objetivo principal dela é reconectar, certo? A palavra que define esse tipo de cirurgia não é só uma questão de estética, é uma questão de reconexão entre elementos estéticos e elementos funcionais, tá? Para permitir que a cavidade oral e a cavidade nasal voltem a exercer as suas funções de forma individual. Uma coisa também para comentar para vocês, assim, os estudantes de uma forma em geral, por que só depois dos 3 meses? Por que demora tanto tempo? Por que não faz logo na hora? Algumas vezes a família não tem como arcar esse tipo de cirurgia, certo? Até porque, dependendo do caso, são uma sequência de cirurgias que vão sendo programadas de acordo com o desenvolvimento da criança. Ela acaba tendo que recorrer ao SUS. Então, nesse momento em que ela acaba tendo que recorrer, são N etapas, N processos que ela tem que vencer. Se você entrar, salvo engano, no DataSUS, o SUS ele oferece desde 94 esse atendimento aos fissurados.
Então, pela portaria da SAS na número 62, que foi lançada em 94, esse procedimento ele pode ser tomado como recurso pela família, sim, via SUS. Quanto custa uma cirurgia ortognática? Ortognática não, uma cirurgia dessa, né? Pelo SUS tem uma média, né? Dá para ver pelo T-SUS, né? Eu sempre tenho um aplicativo aqui. Pela média, pelo SUS, o SUS, lógico, de graça, claro, né? Pelo SUS é de graça, você está pagando junto com seus impostos e tudo mais. Mas em relação a particular, aí varia muito de cada cirurgião, de cada localização, tá? Normalmente sai em torno, uma queloplastia simples sai em torno de R$6.000, normalmente. Mais o custo hospitalar, mais o custo de internação, mais outros custos. Ali no pós-parto mesmo, porque é uma situação em que você vai reconhecer no parto, a pessoa já vai começar a fazer o planejamento das cirurgias, a fazer os exames e se preparar para esse momento. A partir dali, que não é só no parto que a gente identifica a fissura, ela pode ser identificada lá pela 13ª semana, mais ou menos, pelo ultrassom. De preferência, aquele profissional ele tem que estar habilitado e capacitado a encaminhar essa família para fazer um acompanhamento psicológico prévio, nutricional prévio, para que quando essa criança venha, o impacto seja menor. Para que não venha acontecer, por exemplo, aquela depressão pós-parto, aquela rejeição da mãe pela criança, da família pela criança. Já pegando o gancho, as cirurgias, elas são muito demoradas? É essencial a anestesia geral? Sim, sim. A cirurgia em média, tá? Uma queloplastia em média, demora 2 horas, 1h30, 2 horas. Uma queloplastia simples, bem simples. Só o fechamento do lábio, né? Demora esse tempo. Agora, quando você vai fazer uma palatoplastia, dependendo da idade do paciente, junto com ortognática, aí é cirurgia de 5 a 6 horas ali em centro cirúrgico, tranquilamente, assim, brincando, tá? Uma média. Tá? Já fiquei em cirurgias de 12 horas, já fiquei em cirurgias de 8 horas, já fiquei em cirurgia de 2 horas. Ressaltando que essa questão da duração, gente, depende muito da questão da reconexão. Né? O que vai ditar o tempo da cirurgia é o quanto de tecido a gente vai ter que realocar. Então, isso tudo tem uma influência. Aí sai a equipe do médico, aí entra a sua equipe. Então, tem um tempo muito grande de anestesia geral. Então, normalmente, né, 100% quase de anestesia geral, tá? No caso da criança, do bebê bronquio aspirar, o que tem como conduta tanto a nutricionista como o dentista? Olha, em caso de broncoaspiração, hospital direto, tá? Inverter a criança, jamais botar ela de peito para cima e nem botar ela em pé. Ela tem que ficar de peito para baixo, ligeiramente com a cabeça mais alta que o bumbum, tá? E tem que ser conduzida nessa posição. Sabe aquela posição? Vou ter que me levantar. Mas pegar a criança, né? As perninhas para cá, bumbumzinho aqui, certo? A barriguinha aqui. Fazer isso, tá? Pelo menos 35 a 45. Porque o que vai proteger ela dessa broncoaspiração se aprofundar, tá? Nos outros segmentos pulmonares, é a gravidade e o ar de reserva que mantém o pulmão expandido. É necessário o bebê atingir um certo peso e idade para realizar a cirurgia de correção? O ideal é que ele esteja dentro da curva de crescimento, né? Tanto de peso para idade, principalmente, da idade para estatura. Então, a gente consegue avaliar pelo gráfico como que está o crescimento desse bebê. Então, acho que ele não pode ter uma queda, e nem uma queda ou não ganhar nada. A ideia é que ele, mesmo que pouquinho, ele esteja crescendo. Então, isso é uma margem que a gente tem também para avaliar como que está o desenvolvimento. Uma questão também que tem que ser levada em consideração é que a anestesia geral ela acaba mexendo com a imunidade do paciente. Então, se um paciente ele já está imunocomprometido, você ainda põe mais um fator que agrava essa condição, você está pondo o paciente a um risco muito grande. Em relação ao uso da sonda nasogástrica, o que ambos precisam saber? Bom, A questão da sonda você vai ter uma restrição alimentar daquele paciente, você vai restringir ele de muita coisa. Em relação à nutrição. alternativa, eu acho. Acho que é uma das últimas alternativas. A última. Dificilmente eu vejo um paciente fissurado com sonda. Dificilmente eu vejo, tá? Até porque, às vezes, aqui vai ter a fenda e, às vezes, nem dá para passar sonda. Não consegue. E não tem como fixar, e a criança, por hábito,
ela reconhece, assim, a criança, ela se reconhece tipo uma impressora 3D, tá, gente? Ela vai se reconhecendo da cabeça, aí vem membros superiores e depois chega no pezinho. Por isso que ela chega, tem o boquinha, tudo ela quer pegar na boca, depois ela põe a mãozinha, depois põe o pezinho. Só que quando ela adquire esse posicionamento, tipo, da mão, que ela consegue tatear o próprio corpo, o próprio rosto, tudo que ela pegar, ela vai arrancar. E isso pode lesionar essa criança de uma forma muito severa. Tem uma última pergunta para ambos, daí, né? Daí, como profissional, qual deve ser, no caso, a relação de vocês, né? Como profissionais para os pais? Eu acho que até a Luana tinha comentado, né? De trazer esses pais para o atendimento, fazer a escutativa, ter a empatia, motivar. O Vinícius falou da motivação, de mostrar as pequenas conquistas, que é um processo longo. Então, eu acho que é muito amor, assim, né? Sempre falo, né? Se reconhecer no outro, né? Não julgar, eu acho. Pode falar, Vinícius. Essa questão aí a gente já falou bastante até, né? Mas, assim, não vale a pena até reforçar a motivação, a equipe multi, muitas vezes precisa de um psicólogo também, uma nutri. Então, isso é importante também, só para frisar, e até entre a gente mesmo, assim, que é bom ter esse grupo, quando a doutora Lívia a Isabel, desculpa, falou. Tem que ter um grupo no WhatsApp para para entrar em sintonia os profissionais, que às vezes um profissional fala uma coisa, outro profissional faz a outra. Às vezes um profissional desmerece o outro. Então tem que estar em sintonia tudo isso para falar a mesma linguagem. Para quê? Para a família, né? Não adianta você falar, a culpa foi da mãe porque usou assim. Não tem isso, né? O problema é agora, vamos tratar todo mundo junto e vamos fazer uma equipe multi e vamos motivar, vamos botar para cima o paciente, a criança, o pai, a mãe, que é difícil. É muito difícil, a gente sabe disso. Né? Então acho que é mais ou menos isso, é motivacional nesse sentido. Tem que ter multiprofissionais para motivar mesmo. Acho que a principal parte e falar sempre a mesma linguagem. Eu acho que, assim, uma coisa importante também é a gente ser realista. A gente não fantasiar também em cima do desenvolvimento daquele paciente, mas a gente deixar aquela família o mais esclarecida possível sobre como e por que o paciente está naquela condição, por que ele está avançando, por que ele não está avançando e o que é preciso mudar. É uma questão multidisciplinar, não dá para atender de forma isolada. A gente precisa fomentar isso em vocês, que são os futuros profissionais, de que vocês têm que buscar interagir, porque o que não acontece na maioria das vezes é a conversa entre profissionais. Aquele paciente, ele entra num consultório e ele vai ter o prontuário dele com aquele profissional e, infelizmente, não tem essa conexão entre profissionais para que a gente possa dar um atendimento que o paciente precisa. Não é só um atendimento em questão de nutrição, não vai ser um atendimento só em questão de bem-estar da criança. Ali você não está tratando só a criança, você está também tendo que ser responsável pelo amparo familiar. Exatamente. A experiência de ter uma criança com uma deformação, uma alteração na formação, seja ela em qual parte do corpo for, requer amparo psicológico, requer amparo nutricional. Devido à localização da alteração, requer um amparo odontológico. Fonoaudiólogo, muitas vezes também. Exato. Então é bem interessante a gente já saber que, na verdade, esse acompanhamento, ele é isoladamente de cada profissional e que isso é algo que a gente precisa melhorar, né? Então, o meu relato, como eu faço hoje, né, na minha prática clínica. Então, se eu atendi uma criança por diversos motivos, mas vamos pensar com a fissura lá no palatal, eu vou pegar o contato. Quem é o dentista? Eu vou fazer contato com a Luana. Hoje o WhatsApp, ele facilita muito. Daí eu tenho um pediatra. Então, eu já tenho a Luana, o pediatra, e vou ter o TO. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp, onde eu coloco esses profissionais e a gente troca. Então, eu já tenho alguns grupos de profissionais e a gente já faz essa evolução juntos. Atendi hoje o Vinícius, né? E é isso, aconteceu isso, acho que precisa disso, suplementei isso, fiz essa ação. E esse profissional, quando vai atender, ele tem essa informação do que eu fiz, do que a Luana fez, do que o Vinícius fez, e assim a gente vai aí
tendo um olhar mais realmente dinâmico e de um todo. O interessante é também fazer essa cobrança do feedback, né? Porque às vezes a gente pega, por mais que a gente faça uma cartinha toda educada, explicando por que a gente está solicitando esse encaminhamento, solicitando essa comunicação. Às vezes essa comunicação é meio difícil. Não Sim, digo por uma questão sim. do bloqueio do profissional, mas às vezes por uma questão de tempo mesmo. Às vezes o profissional ele tem um horário tão complicado que se torna bem difícil a gente, digamos, no meio do expediente, com o paciente na cadeira, ter essa interação. Então a gente acaba tendo que extrapolar os horários. E às vezes isso mexe um pouco com a rotina, tem gente que aceita bem, tem gente que não aceita bem. É isso aí. Normalmente eu ainda estou naquela época ainda da cartinha. Eu gosto de fazer uma carta bem bacana, bem formal, para deixar registrado. E mando sempre para o ortodontista, que o contato que eu mais tenho é com o ortodontista, porque como eu sou cirurgião bucomaxilo, eu pego já uma criança no estágio de enxertia, de cirurgia ortognática, que vocês vou explicar um pouquinho para vocês como é que é isso aí. Então eu pego esses pacientes já nesse estágio. Dificilmente eu pego o paciente inicialmente, assim, para fazer uma placa obturadora de palato ou o que for. Tá? Normalmente vem mais para eu fazer a parte final, assim, né? Uma das últimas cirurgias, tá? Às vezes os pacientes eles ficam impossibilitados de fazer determinadas cirurgias porque acaba, por exemplo, descobrindo uma hidrocefalia, ou então acaba descobrindo nessa infância, nessa primeira infância, uma cardiopatia tão séria que impede ele de trabalhar o recurso para reconstituir essa fenda labial, e a gente tem que trabalhar com prioridades. A prioridade é a vida. E é síndrome, né? Uhum. Que aparece dos sinais da síndrome, de alguma síndrome, com a P.I. Robin, que até foi atrás, né? Existem algumas síndromes que eles aparecem como lábio leporino. Aí, como a doutora falou, realmente, aí tem uma doença congênita ali, cardíaca, né? Um cardiopata com problema na válvula e entre outras coisas, valvopatas, né? E entre outras coisas, congênitos. Então é bem sério isso aí. Muitas vezes a gente descobre, a gente acha que é só ali na boca, mas não, o problema é muito mais embaixo, né? Muito maior, né? Então é mais ou menos isso também que tem que ficar alerta, assim, né? A luzinha vermelha. Identificou amarela, a alteração, né? Começa a revirar o resto. E aproveitando essa deixa aí, que eu vi que tinha uma pergunta ali, que era de pós-operatório. Qual que é a dieta do pós-operatório dos pacientes que são submetidos à cirurgia, né? Normalmente, depende da idade, é claro, a gente faz uma dieta, claro, líquida, né? Sempre gelada ou fria por conta da hemostasia, para não ocorrer o sangramento. Nunca com grãos, principalmente naquela fase ali de sei lá, mais adolescente. Então, é praticamente um pós-operatório cirúrgico, né? Não é para fazer as atividades físicas, não é para baixar a cabeça por muito tempo, sempre dormir com a cabeça mais elevada por conta da hemostasia, do sangramento, da hemorragia. E é claro, o grão ali afeta um pouco. Sim, mas nesse momento sim. Mas, Vinícius, quando tem essas cirurgias, ou até às vezes retirada de amígdalas, que tem crianças pequenas, o que eu observo depois, né? Quando vem para a nutrição, e a gente faz a anamnese e pergunta o que aconteceu, qual foi o marco que essa criança não come mais? É porque daí, após cirúrgico, os profissionais orientam a dar iogurte, dar sorvete. Isso muda todo o paladar dessa criança ou desse adolescente, que depois tem muita dificuldade em retornar ao feijão, ao arroz, ao purê. Então, a orientação que eu faço sempre, então a gente fazer sopas, daí peneirar, a gente fazer alimentos salgados, gelados, a gente precisa dar sorvete, né? Então, se for dar iogurte natural batido com fruta, peneira, vai passar. Não é besteira, né? Não é aquela besteirinha, né? Fácil. Agradeço, então, de novo a prontidão de vocês estarem aqui com a gente, em nome das meninas. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Mas da nossa parte seria isso. Não esqueçam dos meninos, hein? Agradecer aos alunos do professor Dr. Vinícius que estão aí acompanhando a gente também. Larissa, Letícia, Luiz, estava Ana Paula também. Gostei muito. Obrigado a oportunidade mais uma vez. Sempre é bom contribuir e aprender junto, né? É sempre bom. E essa iniciativa que vocês tiveram de começar desde a graduação, desde o, digamos, do engatinhar do curso, a essa multidisciplinaridade é um passo muito importante da formação acadêmica de vocês. Isso tenham certeza. É isso aí, pessoal. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, os alunos, é claro, né? Se a gente não for muito termo técnico, espero que a gente não tenha falado tanto termo técnico, mas no decorrer dos anos das aulas, com certeza a gente vai
explicando, vocês vão entendendo melhor. Mas para o primeiro contato que vocês tiveram, pode ter certeza que acho que foi bem bacana. E mais uma vez agradecer a oportunidade mesmo de coração. Eu sou apaixonado por isso. Se fosse para fazer isso aqui meia-noite, já tá fazendo meia-noite. Não em casa, né? Com certeza, mas ia estar fazendo no hospital, ia estar fazendo no meu consultório, onde fosse. Mas assim, é isso, é amor, né? Então é isso. Muito obrigado e acho que é isso. Obrigada mais uma vez vocês. Obrigada, foi uma Muito grande aula pra gente. Bom, podemos ir marcando depois as próximas, aí vocês elegem o Com tema, certeza. façam uma votação. E como Aquela a Luana enquete. surgiu, e olha que interessante, né? A Amanda me convidou para fazer a live, né? A conversa, e no mesmo dia eu conheci a Luana no trabalho do meu namorado e comentei com ela. Que ela falou, eu sou dentista. Eu falei, eu sou nutricionista, vai ter uma live. E ela começou a falar. Eu falei, cara, tu tem que avisar as meninas para convidar a Luana. Eu falo pra caramba, é até constrangedor. Me deu uma aula já naquele primeiro encontro. Daí eu falei pra Amanda, né? E daí a gente deu certo. Eu acho que enriqueceu bastante. Assim, acho que foi muito legal. Por isso, nada é por acaso, né, gente? Nada é por acaso. É verdade. Estamos sintonizados aí. Olha, eu acho que a gente tem que pegar, talvez, não sei, mas como funciona muito bem o Zoom, mas, sei lá, tentar trazer mais um curso para essa mesa. Se tem uma coisa que foi muito enriquecedor para mim na docência, é quando eu comecei a esquecer um pouco do meu rótulo de dentista, né, e dar aula para biomedicina, nutrição, enfermagem, farmácia, e perceber assim que o universo não se restringe ao que eu aprendi na graduação, que eu posso enriquecer muito mais. Exato. Exatamente. A É psicologia... muito enriquecedor quando você tem contato com outros cursos, com outras opiniões, com outros pontos de vista. Você começa a prestar atenção em coisas que você nem sequer imaginou virar e se atentar. Eu acho que só para terminar, eu também acho que os enfermeiros, para mim, é o que levam ao hospital, né? Eu também sou do corpo clínico do Sírio-Libanês, e lá, para mim, assim, os enfermeiros são praticamente não só lá no hospital, em todos os hospitais, aqui no Hospital de Jaraguá também, no Hospital Maternidade ali. Então, ali eu sei que é muito fácil eu ir lá e escrever dieta líquida pastosa, fria, gelada, de tanto tempo, pedir uma avaliação da Nutri, que eu sempre eu peço, tal. Aí vou lá, carimbo e tchau, vou embora. Aí fica toda a sobrecarga. A Nutri também faz a avaliação, fica toda a sobrecarga para o enfermeiro. Como é que o enfermeiro vai saber como alimentar, como fazer? Então, assim, eles são, assim, juro, guerreiros, tá? Se uma pessoa que seria bacana também nesta aula seria os enfermeiros, para eles falar até melhor do que eu. Muito fácil, como eu disse de novo. Eu colocar lá gelo em face, compressa gelada em face, do lado do lado que a gente fala, né? Do lado que foi feita a cirurgia ou na região cirúrgica, troca de curativo. Então, assim, os enfermeiros, para mim, são a base praticamente do hospital. Sem eles, a gente, nossa, nunca. Então, eu aprendi muito. Casos de pacientes que tiveram deficiência, né, que abriu todo, é uma coisa assim absurda, tá? Uma coisa que é até estranho de ver. Abriu um buraco que comunicava daqui para cima por conta de uma infecção. E quem soube tratar isso? Uma enfermeira. Eu tive que ir lá tratar, perguntar para a enfermeira, pelo menos me ajude, né? Ela foi lá e praticamente tratou o paciente que eu nem sabia o que era aquele curativo. Então é isso, pessoal. Obrigado. Beleza. Um beijo, obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada pela oportunidade. Olha, foi um prazer ter todos vocês aqui. A gente que agradece. Eu acho que só para terminar, eu também acho que os enfermeiros, para mim, é o que levam ao hospital, né? Eu também sou do corpo clínico do Sírio-Libanês, e lá, para mim, assim, os enfermeiros são praticamente não só lá no hospital, em todos os hospitais, aqui no Hospital de Jaraguá também, no Hospital Maternidade ali. Então, ali eu sei que é muito fácil eu ir lá e escrever dieta líquida pastosa, fria, gelada, de tanto tempo, pedir uma avaliação da Nutri, que eu sempre eu peço, tal. Aí vou lá, carimbo e tchau, vou embora. Aí fica toda a sobrecarga. A Nutri também faz a avaliação, fica toda a sobrecarga para o enfermeiro. Como é que o enfermeiro vai saber como alimentar, como fazer? Então, assim, eles são, assim, juro, guerreiros, tá? Se uma pessoa que seria bacana também nesta aula seria os enfermeiros, para eles falar até melhor do que eu. Muito fácil, como eu disse de novo. Eu colocar lá gelo em face, compressa gelada em face, do lado do lado que
que a gente fala, né, do lado que foi feita a cirurgia ou na região cirúrgica, troca de curativo. Então, assim, os enfermeiros, para mim, são a base praticamente do hospital. Sem eles, a gente, nossa, nunca. Então, eu aprendi muito. Não funciona sem casos de pacientes que tiveram decência, né, que abriu todo, é uma coisa assim absurda, tá? Uma coisa que é até estranho de ver. Abriu um buraco que comunicava daqui para cima por conta de uma infecção. E quem soube tratar isso? Uma enfermeira. Eu tive que ir lá tratar, perguntar para a enfermeira, pelo menos me ajude, né? Ela foi lá e praticamente tratou o paciente que eu nem sabia o que era aquele curativo.